Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Se puder projetar Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Aleluia. Irmãos, nós estamos tendo um encontro com Deus lá em Mariporã. Mais de 300 irmãos no sítio ali, entre encontristas e equipe, um grande mover de Deus. Eu tenho ficado tão impactado como as pessoas estão buscando ter uma experiência com Deus. Semana passada nós tivemos um encontro com Deus, com os jovens nas casas, 300 encontristas, um mover poderoso, mais de 1000 irmãos envolvidos em pregar o Evangelho, em ter uma experiência com Deus, isso é muito precioso. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado por esse povo tão precioso que o Senhor tem nos dado como igreja. Deus, eu posso, Deus, visitar cada irmão que está ali no encontro com Deus. Deus, eu posso se mover nessa manhã de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Sabe que em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século. Diga assim, não se conformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode deixar aqui, por favor. É interessante que a palavra de Deus diz assim, não vos conformeis com esse mundo. E sabe que quando você olha para esse mundo caído, tem duas formas de você enxergar. Você pode enxergar esse mundo como isso não é minha responsabilidade, esse mundo vai de mal a pior, e você viver sua vida cristã. Muitos cristãos acham que o mundo é a droga, é o adultério, é a prostituição, e falam, eu não sou conformado com esse mundo, porque eu não pratico o que esse mundo pratica. Mas quando você lê a palavra de Deus, você percebe que a única forma de você não se conformar com esse mundo, é você renovar sua mente. E se você não renovar sua mente, você nunca vai comprovar. Se eu tivesse aqui uma laranja e perguntasse para você, essa laranja está doce ou ela está amarga? Não tem como você me dar uma resposta, porque você não provou, você não comprovou qual é o sabor dessa laranja. Então quando você olha o propósito de Deus, e você olha para esse mundo, Deus criou você para viver os melhores dias da sua vida. No seu casamento, na sua célula, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Mas para você comprovar que é possível, nesse mundo caído, você sabe que a cada dia que passa, a estatística de divórcio aumenta assim bruscamente. A estatística de pessoas drogadas, se matando, aumenta a cada dia numa velocidade muito grande. E porque esse mundo, ele se conforma. Eu estou nesse mundo, essa é a estatística, então eu vou viver dessa forma. Mas você é um crente, e você deve ter uma atitude de você renovar a sua mente. Eu quero pregar hoje sobre você renovar a sua mente. Irmãos, Deus criou você para viver dias felizes. Deus criou você para viver dias felizes. Mas pastor, como que eu vou viver uma vida feliz nesse mundo destruído? Presta atenção, a Bíblia diz que você, lá em Colossenses, que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que isso significa? Que você foi transportado desse século, desse mundo, para um outro reino. Mas pastor, eu ainda vivo nesse mundo. É verdade, você vive nesse mundo, mas não deveria viver pelos princípios desse mundo dentro do reino de Deus. Então enquanto você estiver aqui nesse mundo caído, você precisa viver uma vida indignada. Absurdo a pobreza financeira, é um absurdo as coisas que não avançam, é um absurdo essa família desse jeito, é um absurdo. Então não adianta você ficar indignado, mas você não renovar sua mente. Esses dias me mandaram um vídeo de um homem que dá palestra, chama Paulo Vieira. Ele dizia assim, que tem poder quem age. Eu pensei, é verdade, tem poder quem age. Aí ele diz assim também mas tem mais poder quem age corretamente. Eu falei, mais verdade ainda. Mas quantas pessoas, elas têm muitas atitudes na vida, mas são atitudes erradas. É melhor do que não ter uma atitude. Eu estou devendo para uma pessoa, eu não vou pagar. Está errado. Eu vou ter uma atitude, eu vou lá negociar, conversar, falar que não tenho dinheiro.
Melhor ainda. Não, eu vou ter uma atitude mais corretamente ainda. Eu vou empreender, fazer, conversar e tudo. Então tem mais poder. E aí se você for pegar a palavra de Deus, diz assim: não vos conformeis. Eu não vou me conformar com o quê? Com a minha vida. Será que o que eu estou vivendo hoje é aquilo que Deus tem para a minha vida? Eu tenho 38 anos de idade, sou casado há 14 anos e tenho 2 filhos. E eu não me conformo com aquilo que eu tenho, eu sou feliz com o que eu tenho, mas eu sou inconformado. Por quê? Porque Deus tem mais. Deus tem mais pessoas para eu pregar, tem mais portas a serem abertas. Eu quero viver os melhores dias com a minha esposa, eu quero criar os meus filhos da maneira de Deus. Então eu não estou conformado, eu estou satisfeito com o que Deus tem feito na minha vida. Isso aqui é um princípio apostólico. Não se conforme com esse mundo. Aí você fala: não, esse mundo não pertence ao diabo, eu não quero saber dele. Mas às vezes, se você não renovar sua mente, você vai ter os mesmos resultados que o mundo tem. O mundo vai de mal a pior com a família, o mundo vai de mal a pior financeiramente. E se você tem que renovar sua mente. É tão interessante que a maior parte das pessoas se conforma. Eu estou conformado, pastor, é assim mesmo, o mundo está em crise financeira. As pessoas não querem Deus, pastor, por isso minha célula não avança. As pessoas são difíceis demais. Não, pastor, meu filho é adolescente, você não sabe como que é difícil ter um filho adolescente. Eu estou conformado, porque todos os adolescentes são assim, pastor. Ontem nós tivemos aqui 250 adolescentes no culto de adolescente. Nós temos um culto aqui só de adolescente, um culto só de jovens. E tem adolescentes aqui com 15 anos, santo, querem buscar Deus, querem casar virgem, querem beijar a moça no altar. Mas não é um nem dois. Irmãos, eu casei muitos jovens virgem que beijaram no altar, mas foram muitos que eu casei. Isso é o que? São adolescentes que tiveram uma experiência com Deus e não querem viver como o mundo vive. Nós temos pessoas aqui que são gerentes de banco, que eram jovens que moravam no meio da favela, mas não se conformaram com a maneira que as pessoas viviam e decidiram renovar a mente. Tem um jovem aqui que é discipulador, ele perdeu a mãe e o pai na infância. Foi criado pela tia, lá no miolo do Damasceno. Ele é gerente de um banco, comprou um apartamento, tem um carro automático, é discipulador, se casou. O que é isso, pastor? É um jovem que não se conformou com esse mundo. Presta atenção, Deus chamou você para viver dias felizes, para viver uma vida de conquista e de avanço. Mas para isso acontecer, você não pode se conformar. O pastor Wilson, quando começou a igreja aqui na Lapa, aqui tem uma potestade demoníaca nessa região aqui, que diz que aqui é o lugar que devora os pastores, que aqui é o lugar que os pastores não prosperam. E eu estava feliz lá com 1.500 pessoas na Casa Verde, nós juntamos. E eu estou aqui há alguns meses e eu falei: essa potestade existe, que a cada dia uma angústia dentro de mim. Então, mas não posso me conformar com esse século, eu não posso me conformar com o que o diabo tem feito. Eu vou me posicionar. E está aí, 330 pessoas no sítio. Semana passada, 600 irmãos, prosperando, crescendo e avançando. E aí, qual que é a grande questão? Como que você vai se posicionar? Como? Você está conformado com o seu casamento? Ah, meu pastor, meu esposo não é crente há muitos anos. Você está conformado com isso? Porque se você estiver conformado, eu era líder de célula na minha juventude, no bairro da Brasilândia, ali, esqueci o nome daqueles bairros. E aí, converteu um jovem na minha célula, que ele era de uma igreja de libertação. Aí ele me apresentou o pastor antigo dele dessa igreja de libertação. Olha que esse pastor de libertação me disse. Ele falou: Ricardo, é o seguinte, existe um demônio em toda essa região aqui, das periferias aqui, extremo aqui, que o diabo deixa as pessoas ir na igreja, mas aprisiona a mentalidade delas, elas não mudam de vida e não são transformadas. O diabo deixa elas irem ao prédio da igreja, mas não transforma, não tem transformação. E eu comecei a ver a verdade, aprisiona com uma forma de pensar, não muda de vida e nunca vai comprovar um casamento abençoado, nunca vai comprovar uma família abençoada, nunca vai comprovar uma vida financeira abençoada. Por quê? Porque está conformado. Eu estou conformado com o mundo. Tem uma cidade no Ceará que as mulheres mandam assim, mas mandam muito em casa. E se você falar assim, mulher submissa, manifesta demônio. Porque os homens se conformaram na mulher mandar em casa, e a mulher decidiu mandar em casa, se conformou. Então, ainda que se converta, tem uma área da sua vida que Deus quer te transformar. Você precisa entender que você precisa ser transformado. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então, até o dia que você partir para o Senhor, ou Ele vir
você ser arrebatado, você vai ter que conhecer a Deus. Como que você conhece a Deus, pastor? Não se conformando com esse mundo e comprovando que a bondade de Deus é verídica, é verdadeira. Deus é bom, perfeito em tudo o que faz. Mas quando você não transforma a sua mente, você nunca vai comprovar que Deus é bom. Diga aleluia. Você sabe, quando você não se conforma, a única forma de você não se conformar é você ter um espírito indignado, é você ter um espírito assim firme. Caso contrário, você não consegue. Como esse vídeo, nós estamos em guerra. Eu quero te mostrar um vídeo no final da minha palavra de algumas crianças que decidiram se posicionar pela palavra de Deus. Então, quando você começa a ver que o mundo está de mal a pior, você precisa se posicionar. Diga para o seu irmão, seja alguém posicionado. Então você é conformado. Quando você se conforma com a realidade que você vive, você vai viver nessa realidade a vida inteira. Deus criou você para ter uma vida crescente, para ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera. Jesus veio para quê? Ele veio para me salvar do inferno. Não, também. Ele veio para te trazer vida, e não foi qualquer tipo de vida, foi uma vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando você vê as coisas indo de mal a pior, e você se conforma, porque o mundo vai de mal a pior, mas quando você se conforma com o que você está vendo, automaticamente você não vai ter essa vida abundante. Por quê? Você se conformou com o diabo matando, roubando e destruindo. Essa não é a vontade de Deus para você. Olha que interessante, quando você é alguém inconformado, você vai experimentar coisas inexplicáveis. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa que tem uma idade avançada. Querido, Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Disse: Abraão, você sai da sua terra agora, com 75 anos. Irmãos, sabe como que eu me converti? Sabe como que eu tive uma experiência com Deus? Foi quando eu ouvi um pregador de 82 anos pregando num púlpito, pulando assim, ó. E pregando com 82 anos. E dizia que era um jovem pregador. Ele pregava sobre avivamento, sobre mover de Deus. E por conta desse senhor de 82 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus. E aí eu disse: não, pastor, eu sou muito idoso, não dá não. Tem um senhor de idade na Vila Mariana, deve ter uns 80 anos de idade. A cela dele bomba a cada dia que passa, e está se formando uma rede, escreveu um livro. Mas por quê, pastor? O que é isso? Eu não me conformo com a minha idade. E sabe que não existe idade natural, você é eterno. Quando você entende que você é eterno, não, você não está com 70. Você tem uma eternidade inteira pela frente. Você só vai ser promovido quando você partir, mas a vida eterna continua. Aqui é só um lugar de passagem, é como se fosse umas férias. Eu tirei umas férias, passou tão rápido. Querido, eu me converti com 16, eu estou com 38, assim ó. Então, enquanto eu estou aqui de férias, eu não posso me conformar, porque o padrão de Deus é a eternidade. O padrão de Deus, eu sou um cidadão dos céus. Então, se eu sou um cidadão dos céus, eu tenho que viver aqui na terra como o céu vive. Eu não vou me conformar com esse mundo. Eu não fui criado para ganhar dinheiro, eu não fui criado para isso, eu fui criado para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando você entende isso, a mente ela abre. E quando você entende isso, Deus começa a prosperar você. Porque você está aqui por conta de um propósito, de pregar o Evangelho, de ser referencial, de criar os seus filhos à maneira de Deus, de ser uma testemunha viva do poder de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está falando sobre dinheiro esse contexto. Jesus se fez pobre para que você pudesse prosperar. E quando você entende que toda maldição foi levada naquela cruz, você começa a entender e viver de uma forma completamente diferente. Você tem que andar segundo a identidade. Sabe qual é a identidade que Deus te deu? De filho amado, de abençoado, de favorecido. Irmão, semana que vem eu vou pregar num lugar assim, com só pregadores poderosos.
E na outra semana eu vou pregar lá no Pantanal, num ginásio. Mas que é isso? Por que é você? Eu não tenho nada de melhor do que ninguém. A questão é, eu entendi que ele se fez pobre para prosperar. Eu posso ter um ministério próspero, eu posso ter uma família abençoada. A Bíblia diz que Davi era um jovem comum, até o dia que caiu sobre a sua cabeça o óleo da unção perante os seus irmãos. A partir daquele dia, ele matou um urso, ele matou um leão, ele matou um gigante, se tornou um rei e formou um exército. Ele era alguém cheio de falha, era um pecador. Mas qual foi a diferença? Ele entendeu que a unção de Deus estava sobre a vida dele, e a mesma unção que estava sobre a vida dele está sobre a sua vida. Ai, pastor, eu não sei, ele sabe em você, eu não tenho, ele é em você. Comece a andar de uma forma diferente. Aleluia. Então sabe por que você pode ser próspero? Porque ele se fez pobre, para que você pudesse prosperar. Você quer poder maior do que esse? Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os seus pais, que estavam da além de Eufrates, aos seus deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é uma promessa, mas eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Então ali tem uma árvore de maçã, de laranja, seja o que for, você não está vendo o fruto. Qual que é o seu papel? Eu vou plantar. Uns plantam, os outros regam, mas Deus dá o crescimento. Tudo ao tempo de Deus é formoso. Regue. Então você plantou uma árvore ali, e quando você vai regar, você não está vendo o fruto, mas você está crendo que o que você está plantando, semeando, Deus está trabalhando. Então enquanto você está semeando, creia que Deus está trabalhando. Você que é jovem, o seu pai vai se converter, sua mãe vai se converter, Deus vai usar você, Deus está se movendo. Irmãos, eu já vi milagres de salvação assim, inexplicável. De um ateu ter uma experiência com Deus e virar crente. Diga aleluia. Então, quem foram os homens que fizeram história? Foram aqueles que creram, não se conformaram com esse mundo, creram no propósito de Deus. Diga, crer no propósito de Deus. Irmãos, como que você fica quando você olha para esse mundo? Você se conforma ou você fica indignado? Esse diz uma lanchonete aí de hambúrguer fazendo uma propaganda de ideologia do gênero. Como é que você fica quando você vê isso, quando você ouve isso, quando você olha para os seus filhos? Como é que você fica? Porque exatamente como você fica define se você se conforma ou não. Mas não adianta também você somente ficar indignado e não fazer nada. A esposa desse pastor que falou aqui, o pastor Roberto, a filha dele, quando era adolescente, queria conhecer o mundo, a mãe colocou o dedo na cara da filha, mas a mãe estava cheia do Espírito, disse: filha, eu não criei você para o diabo nem para o mundo, e se Deus não mudar, se você não mudar, eu prefiro que o Senhor leve você, do que eu olhar para você e ver você do jeito que você está. Hoje essa moça virou uma pastora, dá curso de criação de filho, está lá na Itália, porque uma mãe não se conformou. Não se conforme com uma célula vazia, não se conforme com uma conta bancária vazia. Eu sei que vão ter momentos de crise, porque faz parte do propósito de Deus. Como assim? O apóstolo Paulo também disse, eu sei viver na escassez e sei viver na abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vão ter desertos na sua vida, vão ter invernos na sua vida, mas a vida inteira um inverno não, a vida inteira um deserto não, porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que sempre trabalha ao seu favor. Você tem um pai, você tem um Abba que te ama e te ama muito. Diga aleluia. A Bíblia diz que Neemias, ele entrou numa crise profunda na vida dele. Quando o povo foi levado cativo, ele ficou triste,
Porque ele não se conformou. Eu vou trabalhar, vou restaurar os muros. É o quê? Alguém indignado, alguém que não se conforma com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Um dia me disseram assim, eu lembro no prédio da Tito, eu era obreiro de jovens, e tinha encontro de jovens, e entrou um pastor para levar sua filha para o encontro, não era da videira. Ele disse, meu Deus, que prédio grande, que prédio enorme. Eu falei, nossa, eu acho esse prédio tão pequeno. Ele falou, que isso, rapaz, se converte, isso é uma mega igreja. Eu falei, então eu preciso me converter todos os dias. Eu acho esse lugar muito pequeno. Aí, todo lugar que eu vou eu acho pequeno, porque há uma multidão, milhares e milhares de pessoas desejando Jesus. Nós estamos diante da maior colheita de salvação, estamos diante da maior colheita de prosperidade financeira. Por quê? Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Se o mundo está em crise, o céu não está em crise. Viva como o céu vive, e você vai ver um grande mover. Não se conforme com esse mundo. Aleluia. Aleluia. Puder projetar Atos capítulo 17, versículo 15 e 16, por favor. Aleluia. Tinha um irmão, era na época da videira da Armênia, um homem casado. Ele morava num apartamento, um apartamento grande. Ele começou a fazer célula, e a célula começou a crescer muito. E os moradores se revoltaram e falaram, não, e não pode mais ter célula aqui. Ele falou, Deus, é o seguinte, eu não aceito isso, eu não aceito. E Deus fez um milagre tão grande na vida daquele homem, que ele comprou uma casa 2 vezes maior que o apartamento. Ele falou, não aceito, receber pessoas no lugar que eu moro, não aceito, não aceito. E Deus fez um milagre tão poderoso, e ele começou a prosperar na vida dele a partir daquela dificuldade. Eu vou dizer uma coisa, uma dificuldade pode ser uma promoção que Deus quer fazer. Olha Davi. Olha o que aconteceu com Davi. Davi foi isento do imposto. Davi recebe o óleo da unção. Davi faz história só porque tinha um problema que ninguém conseguia resolver. E ele entendeu, o óleo de Deus está sobre mim, a unção está sobre mim. Eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque Deus me capacita. Eu vou dizer, muitos problemas é só uma porta, é só uma oportunidade. A questão é a maneira que você enxerga. De que maneira você enxerga o problema? O mundo enxerga o problema como luta, difícil, vou perder tudo, vou perder minha família, perder minha casa, vou perder tudo. Um homem de Deus não. Ele enxerga os problemas como Deus estivesse ali preparando um grande mover. E aí nós vemos aqui a vida do apóstolo Paulo, nesse contexto aqui. Diz assim, o apóstolo Paulo estava pregando em Bereia. E aí ele vai para um outro lugar pregar o evangelho, chamado Atenas. E, vamos ler, os homens que foram com Paulo e o levaram até Atenas, partindo depois com as instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Versículo 17. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. No versículo 15, por favor. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Diga assim, a obra de Deus não é feita sozinha. Diga por de trás, a obra de Deus não é feita sozinha. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Minha tradução aqui está diferente. Põe no versículo 16, por favor. Aqui. Enquanto esperava por eles em Atenas, presta atenção. O apóstolo Paulo foi para Atenas. Enquanto ele esperava os discípulos chegar, diga assim, cuidado com o poder da espera. O que é o poder da espera? Enquanto eu estou aguardando uma circunstância se alinhar, o que eu faço? Eu estou esperando meu marido se converter, eu estou aqui tranquilo. Eu estou esperando minha célula multiplicar, estou aqui tranquilo. Eu estou esperando aqui a coisa acontecer, eu estou tranquilo. Olha que um homem
Quando eu falei no começo, não se conforme com esse mundo, é o espírito em qual você carrega em servir a Deus. É como você fica quando as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Olha o que é um homem de Deus enquanto espera. Olha o que ele fez com o poder da espera. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Diga para o seu irmão, como você fica quando as coisas são contra Deus? Irmãos, em Atenas, era uma cidade muito idólatra, muito idólatra. A Bíblia diz que o povo, eles adoravam um Deus que não tinha nome, um Deus invisível. Se você for na Índia, nós temos videira na Índia, é Deus da barata, Deus da vaca, Deus do rio, Deus do mosquito. Então as pessoas adoravam muitos deuses. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, enquanto esperava os seus discípulos para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, ele começou a andar pela cidade. E o espírito dele começou a ficar assim, tão indignado com aquilo que ele estava vendo. Tão indignado, por quê? Porque havia idolatria naquele lugar. As pessoas adoravam um outro Deus que não era Jesus Cristo. E eu vou dizer algo para você, irmãos. Eu não sei a quanto vocês, quando eu ando pela cidade, principalmente quando eu ando aqui na Lapa, quando eu ando nos lugares, eu não sei como que você fica por dentro. Você pode, é normal a prostituição aqui na rua de trás, é normal, meu casamento não funciona. Eu não sei se você fica indignado, mas eu quero dizer para você, se você não ficar indignado, é como se você estivesse se conformando com o mundo. Eu lembro que quando eu era líder de célula, eu ficava tão mal quando não ia visitante. Quando eu pregava, as coisas não aconteciam. Nossa, meu Deus, eu ia visitar pessoas, chegava em casa angustiado. Eu ia buscar Deus, por quê? Porque eu não me conformava. Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. E esses dias, como os irmãos perceberam nas redes sociais, deve ter visto o vídeo, de uma lanchonete que começou a usar crianças para falar sobre a ideologia do gênero. Vocês viram? Levanta a mão quem viu isso. Falando sobre casamento homossexual, sobre ideologia do gênero, mas destruindo. Você sabe que fizeram até uma cartilha sobre vários tipos de ideologias. Você sabe que a cada dia que passa, portas vão se abrindo demoníacas. E ao mesmo tempo, Deus vai abrindo portas para que o evangelho seja pregado. Nós temos mais de 3.000 crianças aqui nessa igreja, espalhadas nas células. Isso é o que? Mover de Deus. Existe um povo indignado em fazer a vontade de Deus. Tem um nome de ideologia, eu esqueci o nome, que agora o homem ele pode se apaixonar por uma cadeira e casar com uma cadeira. Tem um afeto emocional pela cadeira. Meu Deus do céu. Tem um país que as pessoas estão se casando com um boneco inflável. E lá vai a pessoa e faz o casamento. O que é isso? Isso é tudo contra Deus. Eu tenho um amigo meu que é pastor fora do país, e ele ensina muito para o filho sobre família. E o filho foi para uma escola particular. Ele falou, papai, eu não sei, não entendi mais nada. Por quê, filho? Na minha escola, todos os meus amiguinhos, eles gostam de pessoas do mesmo sexo. O que é isso, papai? E o pai começou a falar sobre Deus. Isso é o quê? É um pai que envia um filho para a escola, e se o pai não for revoltado com o que o filho vai aprender, está uma discussão agora para liberar novamente ideologia do gênero. Aí você é pai, querido, não é uma líder de célula, não é... Você é o responsável da sua família. Você é o responsável por tudo que Deus te deu. Façamos o homem a imagem e semelhança a Deus. E ele domine em exercer influência. É você exercer governo. Eu quero ver os meus filhos indignados contra esse mundo. Eu quero ser um pastor indignado. Um dia eu pregando, uma pessoa me disse assim, pastor, o senhor prega de um jeito que às vezes parece que eu vou ter um princípio de infarto. Porque é um negócio assim, não consigo ficar parado, uma coisa assim. Eu falei, legal, eu vou continuar pregando assim. Porque a mensagem precisa produzir algo. A mensagem precisa produzir uma indignação em você. Não é o fato de você vir aqui no culto, sentar, aleluia, glória a Deus. Não, tem um propósito. Creia que existe um propósito. E poder colocar o vídeo aqui, mas presta atenção, para você ter ideia, existe um grupo de pais que não conhecem a Deus. Que quando viram essas cartilhas, e esse vídeo dessa hamburgueria, dessa lanchonete, eles fizeram um vídeo combatendo os ímpios indignados
com o que o próprio mundo está ensinando. E como que nós ficamos? Porque se uma pessoa ímpia fica indignada que estão destruindo a família, e a gente? Nós somos crentes, vamos fazer o quê? O que nós podemos fazer, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Nós vamos pregar o evangelho, vamos liderar célula, vamos influenciar crianças, vamos afetar as crianças do ministério infantil. Irmãos, alguns anos atrás eu tenho orado para que isso aconteça novamente. Eu tive o privilégio durante muito tempo como pastor, lá na Cachoeirinha, na Casa Verde, as crianças cheias do Espírito Santo na sala, e não conseguiam sair do chão, tanto mover de Deus, as tias cheias do Espírito. Tinha dias que eu pregava e o mover pegava todo aquele mover. Vou dizer, você que lidera criança tem que ter esse mover. Você que lidera uma célula tem esse mover de Deus. Não lute contra a carne nem contra sangue. Você não tem poder. O Deus tem poder para quê? A nossa arma espiritual é poderosa em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Creia que você e sua casa vão servir a Deus. Creia que a sua empresa vai avançar. Você não tem uma empresa para ganhar dinheiro, é para pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus, para ser transformado. E quando isso acontece, Deus vai abrindo porta e começa a prosperar a sua vida. Deixa eu colocar aqui. Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você, dizendo que meninos podem ser meninas e meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso eles querem confundir também a nossa fé, dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero. Porque o meu Deus nunca erra. Aleluia. Diga para o seu irmão: meu Deus nunca erra. Sabe o que aconteceu lá em Atenas? Presta atenção, sabe o que aconteceu em Atenas? O apóstolo Paulo pregou o evangelho. Mas sabe qual é o espírito que ele pregou o evangelho? Diga assim: indignação. E sabe o que aconteceu ali? Pessoas se converteram. Mas tiveram pessoas que não se converteram. Mas o mais poderoso, pessoas se converteram. Pessoas começaram a crer no evangelho. Pessoas tiveram experiência com a graça de Deus. E sabe para que Deus chamou você? Para servir a Deus. Mas se você servir a Deus se conformando com esse mundo, irmãos, minha mãe me obrigava a ir na igreja. Não está aqui, eu posso falar, está no encontro. Ela me obrigava a ir na igreja na minha adolescência. E eu sentava no fundo e ficava dormindo na hora do culto. Tá bom. Se não for, eu tiro o videogame. Eu falei, então eu vou. Ficava dormindo lá atrás. E era terrível. E as lembranças que eu tinha daquele lugar que minha mãe me levava, parecia uma sala de aula, o culto. A pastora abria a Bíblia e ficava dando uma aula. E os jovens daquele lugar, eu conhecia alguns, eles ficavam namorando durante a semana, tendo relação, usando droga, usando roupa curta. Eu vou dizer, a letra, ela mata. Sabe o que transforma? Diga assim, o Espírito de Deus. E sexta-feira eu ordenei o meu irmão. Eu tenho 4 irmãos. Nós 3 somos pastores. E esse meu irmãozinho mais novo, que foi ordenado na sexta-feira, ele tem 27 anos. E ele era um juvenil na igreja. E ele era muito chato. Irmãozinho chato, sabe?
ficando ali, é normal a idade dele. E aí ele insistiu para ele ir num retiro dos jovens. Ele não tinha idade para ir, tinha só 10 anos. De tanto que ele insistiu, ele ficou chorando, que ele queria ir, não, eu quero, vamos levar ele, não vai. Ele foi, ele ficava no cantinho. E eu ficava meio isolado dele, para ele não me ver, porque ele ficava falando, e eu estava numa fase um pouco meio carnal, sabe, querendo conversar com as menininhas da igreja, aquela coisa toda. E ele caiu no chão e teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E o pastor pregava assim, uma indignação sobre a santidade, sobre o mover de Deus para jovens. E no final, no sábado à noite, ele chorava muito. Ele falou para mim, irmão, Deus te ama. E ele me disse para você não se preocupar com nada, que ele vai te usar muito. Ele vai te dar um ministério muito grande. Não importa a sua timidez, as suas crises. Ele começou a falar, palavra de coisa, eu falei, Deus. E eu comecei a chorar muito. E daquele dia eu fui embora assim num estado de choque. E sabe o que eu percebi? Que Deus usa as crianças, que Deus usa os jovens, que Deus usa os adultos, que é um mover de Deus. E a pregação indignante daquele pastor, chamado pastor Leonardo, afetou uma criança de 10 anos. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? A questão não é servir a Deus, é o espírito em qual você serve a Deus. Teve um pai que não sabia mais o que fazer com o filho, tão rebelde em casa, e o filho destruindo a casa. O pai ligou o chuveiro gelado, pegou o menino e começou a gritar assim, Deus! E o pai chorando. O menino começou a ficar em choque, teve uma experiência com Deus, o chuveiro gelado, e começou a servir a Deus. Um menino, eu vou dizer, não adianta você servir de qualquer forma, é o espírito em qual você serve, é como que você acorda, é como que você lidera a sua cela, é como você conduz a sua casa, é como você olha para a sua cela, que espírito que você carrega. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo havia uma indignação, uma revolta dentro dele, por conta que havia algo que não se parecia com Deus, não era Deus. Como que você tem servido a Deus nos seus dias? Creia que Deus, Ele quer te usar. E o meu pai, com 68 anos, na sexta-feira o pastor fez um apelo. E meu pai levanta a mão que ele quer ser pastor. Eu falei, aleluia, que é isso? E meu pai vai completar já 60 anos de idade, cheio de Deus, cheio de encargo, indignado em fazer a vontade de Deus. O que é isso? É um mover de Deus. Deus quer despertar você. Deus quer gerar um fogo santo em você. Você ainda é muito jovem. Diga para o irmão, você é muito jovem. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus.